Então vamos lá, continuando aqui o seu Getúlio Vargas, tá? Estamos chegando já ao final. Eu não sei se eu vou fazer mais uma aula da Getúlio ou não. Vamos ver como é que vamos se sair. São 3 vídeos já. Muita coisinha. Bom, vamos ver o que eu vou fazer. Vou decidir isso aí depois, certo? Então, continuando aqui. Vamos ver agora o fortalecimento do poder do Estado. Isso aqui na página 823. Deixa eu ver se o Estado tem que ser exatamente. O Estado ali é em letra maiúscula aqui, tá? Eu passei aqui. Certo? Vou arrumar. Bom, então, para consolidar a ditadura dele, como nós vimos, a ditadura varguista, para se consolidar no poder, ele criou o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. É interessante de pensar, depois eu trouxe umas fotos, a gente vai entender o porquê disso, né? Esse departamento é responsável por enaltecer os seus atos e a figura de Getúlio como líder da nação. Como nós tínhamos uma visão mais de um Estado autoritário, um autoritarismo, enaltecer a figura de Getúlio como sendo uma pessoa boa para o país, torna-se importante e necessário. Bom, então, o DIP tentava o quê? Assim, controlar os meios de comunicação de massa, além de realizar o quê? Uma violenta censura e promover o quê? Eventos culturais que valorizassem a figura de Vargas. Até hoje, a gente vai a alguma dessas praças, a maioria das praças que tem o nome de Getúlio Vargas, ou nas cidades, pelo menos do interior, tem aquela placa. Aqui em Novo Hamburgo tem a placa, tinha pelo menos. Em Venâncio Soares tem a placa, com aquela carta final de Getúlio Vargas. Bom, identificando o que como legítimo representante dos interesses nacionais. Ele era o pilar de sustentação para manter um país, o Brasil, estável. Certo? Bom, aqui nós temos, isso é do livro de vocês, a gente pode perceber, né? Exatamente. A juventude brasileira, o Brasil tudo espera da juventude, enquadrada perfeitamente nas aspirações do Estado Novo, guardando as aspirações do passado e construindo a ordem e o progresso atual. É para a grandeza do futuro que volta às suas vistas. As novas gerações terão um papel decisivo para desempenhar, pois o muito que já somos é ainda pouco distante do que podemos ser, como nossas intensas possibilidades. Vargas. Esse que eu li agora, sobre a juventude. E o outro, por infímio que seja o presente, o trabalho de cada brasileiro e bem da coletividade, apressará o renovamento do futuro. Bem populista. Aqui é outra interessante aqui dos... Acho que é o Filinto Miller, eu acho. Mas aqui Vargas com jornal, uma tesourinha, né? E que seja cortando as matérias que diz que não condiz com o governo dele, ou com as propostas que ele tem, certo? Isso é bem clássico da época. Bom, aqui nós estamos vendo Getúlio Vargas, cuidando da criança, Brasil, né? O nacionalismo exacerbado, assim, o nacionalismo com um grau de normalidade é tranquilo. Agora, o nacionalismo imposto é algo que eu sou contra. Né? O nacionalismo é brasileiro, gosta de ser nacionalista, é algo que é da pessoa, não pode ser algo imposto pelo Estado, certo? Nem figuras, né? Eu sou muito contra figuras, não gosto de pessoas como figura de exemplos, né? Bom, aí eu trouxe aqui uma exemplificação, né? Adolf Hitler, para crianças olhando, não sei o que, bandeirinha nazista, e Getúlio Vargas. Parecido, né? Bom, aqui está Getúlio com o povo, né? Negros, crianças olhando para ele.
um baixinho teimoso. Bom, então, para consolidar essa ditadura, né, foi criado o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, responsável por enaltecer os atos do governo, procurando sempre que exaltar a figura do presidente, de alguma maneira aproximá-lo das camadas mais populares, aproximar ele dos pobres, né, como ele fez com as leis trabalhistas, fazendo com que tenha uma aproximação ainda maior, certo? Seguindo. Bem, aí temos o caso da Olga, né? A Olga, aquela que a Bonnie já assistiu o filme, aquele que ela veio ao Brasil, lutando tentando comunista, era uma alemã judia. Isso antes ali da Segunda Guerra Mundial, já não sabia qual lado que ele queria se manter, se seria do lado mais dos brasileiros ou do lado do lado dos norte-americanos ou do lado dos alemães. Então foi aquela coisa aberta, né? Na barganha, ele começou a querer barganhar as coisas em qual lado ia ficar. Bom, hoje nós já sabemos que ele ficou do lado norte-americano, mas na época tinha aquela ligação entre o nazismo, né? Tinha alguma dos seus ideais como nazifascismo e outros não. Tá? Então, no caso da Olga, né, foi mulher de Prestes, era judia de nascimento e era agente da soviética no Brasil. Ela foi presa com o marido e provocou uma comoção, porque ela foi deportada grávida para a Alemanha nazista, onde ficou confinada em um campo de concentração. Poucos anos depois da sua prisão, foi assassinada a câmara de gás, porém a sua filha conseguiu retornar para o Brasil. Tá? Então foi um caso de comoção nacional na época, né? Mas tu vê a truculência do governo, o Levi Show. Bom, o principal meio de fortalecimento do poder do Estado, no entanto, foi a aproximação de Getúlio com os trabalhadores urbanos, configurando o que? Uma prática apelidada de populismo. Então, esses trabalhadores, oriundos do que? Do processo de êxito rural, a partir da década de 30, diferenciavam-se muito dos primeiros operários do início do século, e em grande parte imigrantes politizados. Lembra que nós vimos a questão dos primeiros imigrantes, daquelas questões no Brasil, a ligação dos sindicatos, a ligação com as causas socialistas, né? Lembra que alguns foram deportados, que eles entravam em casa e cagavam os caras a pau. Né? E desse lado não, eram pessoas o quê? Boa parte vinham do êxodo rural, ou seja, não tinham um grau de instrução, não eram politizados, e todas aquelas migalhas que o governo dava, eles aceitavam e acabam baixando a cabeça e não trabalhar. Então houve o quê? Uma aproximação de Vargas com esses trabalhadores do êxodo rural. Não era uma simples manifestação de cima para baixo, mas também atuações de exigências da classe trabalhadora. Exigências essas que depois a gente vai ver com mais detalhes do que foi. Bom, aqui tem um textinho do Jorge Ferreira, na revista Época, de 2009. Diz o seguinte, há um grupo de historiadores convencidos de que o populismo é realmente mais um insulto que um conceito teórico. É como chamar alguém de fascista, que não significa que seja acusado estritamente de ser seguidor do regime fascista. Tudo não passa de um termo usado para desqualificar o oponente. Olha para os dias de hoje. O populismo vem servindo para definir as coisas muito diferentes. Cabe tanto a um Getúlio Vargas quanto a Adhemar Barros, Jânio Carlos, Jangos, JK, trabalhista como até Fernando Collor de Mello. Não existe um conceito teórico que junte coisas tão distintas assim. Populista é sempre o adversário. O Lula, Dilma, ou Bolsonaro. O populismo foi construído foi uma construção dos liberais derrotados e depois das esquerdas revolucionárias. Para os liberais, eles só poderiam ter perdido porque alguém deixou de ludibriar.
Para os esquerdistas que queriam a primazia dos movimentos populares, os populistas eram todos os demais, inclusive os outros ramos marxistas. Além da direita e da esquerda, juntaram nessa poderosa aliança a universidade, tentando dar o que uma consciência teórica à definição, e a imprensa difundindo e popularizando a caracterização. O princípio totalmente improvável da existência de multidão de tolos. Multidão de tolos. Um bando de idiotas. A seguir de um líder malicioso e poderosíssimo. Um sujeito capaz de enganar milhões e milhões de pessoas durante décadas. É uma afirmação da mesma família daquela outra. O povo brasileiro não sabe votar. Continua não sabendo votar. As multidões que apoiam Vargas e outros governos tidos como populistas por entender que ganhavam com isso, e que ganham com isso. E ganham com isso, melhoravam a vida. Eles não votam para melhorar o Brasil, eles votam na pessoa porque eles acham que vão ter algum ganho. Né? A máxima do Brasil é: quanto menos eu trabalho, quanto mais eu ganho. Se eu não trabalhar e ganhar, tá bom. A gente não quer abaixar a cabeça e trabalhar. Quem vê esse texto aqui é bem claro isso. O conceito do populismo não é uma coisa que sempre existiu. Um dado como o sol e a chuva. É uma invenção humana com história. O brasileiro aceita migalhas. E na história a gente vê que muitos brasileiros aceitaram migalhas e continuam aceitando migalhas em prol, achando que isso vai ser bom para o Brasil. Não. O bom para o Brasil é as pessoas se unirem e fazer um Brasil melhor. E não aceitando migalhas. Né? Não existe algo fácil. Né? Para tu conseguir algo, tem que suar, baixar a cabeça e trabalhar. Seguindo. Bem interessante aquele textinho ali. Por outro lado, a satisfação das reivindicações populares por meio de uma legislação trabalhista cada vez mais ampla aproximava o presidente das camadas populares. Ele cria as leis, que eu estou falando de leis trabalhistas, não sei o que, trabalho. Vê uma ligação dele com a classe popular, a grande classe. Por outro, porém, acabar por desmobilizar a parcela da sociedade. Aliás, Vargas foi quem ajudou a dificultar a mobilização espontânea dos trabalhadores com a sua política sindical. Nós vimos isso, né? Que atrelava fortemente os sindicatos ao Estado, sendo os líderes sindicais meros funcionários estatais. De novo, sindicais meros funcionários estatais e as sedes dos sindicatos locais de propaganda oficial do governo. Olha só, interessantíssimo isso. Bom, aí ele faz um ato no dia 1º de maio, fazia um discurso anunciando uma nova concepção popular, exaltando os trabalhadores, que passaram a considerar o pai dos trabalhadores, certo? E assim foram introduzidas no Brasil algumas leis, certo? Eu vou dar uma pausadinha. Então, voltando aqui, tá? Ele está falando de ser o pai dos trabalhadores. Então, aí foram introduzidas algumas medidas, né? Justamente para trazer esses trabalhadores para o lado de Getúlio Vargas. No caso aqui foram o quê? O salário mínimo padronizado, a semana de trabalho de 44 horas, 8 horas semanais, né? Não dá mais de 8 a 8, alguma coisinha. As consolidações da CLT, né? Que é a consolidação das leis trabalhistas, a Justiça do Trabalho, carteira profissional, carteira do trabalhador, férias remuneradas e benefícios dos trabalhadores, tá? E os sindicatos, apesar do projeto de controle governamental, passaram a receber recursos, que seria o quê? O imposto sindical. Hoje não mais, né? A gente não precisa pagar mais o imposto sindical, que seria um dia do nosso trabalho por ano. Para quê? Obrigatório a todos os trabalhadores, que equivale a um dia de trabalho. No caso, fazer o quê? Era obrigado a gente pagar isso aí. Hoje em dia já não é mais. Quando é obrigado, eles fazem o que eles bem entendem com o dinheiro do trabalhador.
não sendo importante. Porém, hoje não mais, então eles têm que mostrar o porquê que eles têm que existir, certo? Bem, e aqui tem algumas partes de alguns historiadores, né, que o José Murilo de Carvalho vai dizer que o acréscimo do autoritarismo da legislação sindical acentua em alguns aspectos negativos. O peleguismo, que seria a expressão que vem de pelego, ou seja, a peça de lã de carneiro que é colocada sobre a sela do cavalo, aquela parte de baixo, né, para torná-la mais confortável ao cavaleiro. É o sindicato. O pelego é o trabalhador, o sindicato fica em cima do trabalhador. Pelego sindical, em geral, é um operário, aquele funcionário que procurava beneficiar do sistema, bajulando o governo empregador e negligenciando a defesa dos interesses da classe trabalhadora. Tá? Junto com o imposto sindical, a estrutura piramidal, né? A justiça do trabalho constitui um viveiro de pelegos. Então foram feitos sindicatos, ao invés de utilizar a auxiliar o povo, não auxiliava. Criava o quê? Fazer o povo com o pelego e as pessoas sentadas em cima do trabalhador, certo? Bem, no contexto dos termos, nesse contexto temos a condição de começar a entender o surgimento do mito Getúlio Vargas. Aquilo que eu sempre falo, né? O pai dos pobres, o pai do trabalhador, né? Porque era carteira de trabalho, todas aquelas coisinhas que não existiam, ele começou a criar. Né? Muito das ligações que o socialismo trouxe, né? Aquelas propostas de Marx. Isso é muito interessante a gente olhar para esse viés. Tá? Né? Por isso que eu falo, né? A teoria dele não funciona, do Marx não funciona, mas algumas ideias que ele teve hoje são colocadas em prática, foram colocadas em prática para melhorar as condições de trabalho do trabalhador. Isso sim. Bem, se por um lado havia escassez, se por um lado havia cada vez mais o apoio da figura do líder, né, autoritário de Getúlio Vargas, por outra, a maior parte desse apoio foi mudada por meio de iniciativas oficiais, das quais destacava a situação dos técnicos do DIP. Aquelas fotos que eu coloquei para vocês no início do vídeo, né, dos slides, por falta de enaltecer esse tipo de manifestação e apoio no vocabulário utilizado para referir ao presidente e assim por diante. Mesmo assim, vale observar que o mito Vargas não foi criado simplesmente pela propaganda. Ele expressou um conjunto de experiências que, longe de basear em promessas irrealizáveis, alterou a vida dos trabalhadores. E sim, as promessas que ele falou que iria fazer, ele fez, e com isso auxiliou muitas pessoas. Muitas pessoas ganharam com isso, com ele. Certo? E por último, nós temos aqui o empolgante espetáculo cívico, dia 1º de maio. Tudo pelo Brasil. Certo? Para finalizar, 20 minutinhos. Um abraço, bons estudos.